TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo aqui pela sua TC Rádio, 2h06 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde a você que está com a gente para mais um capítulo vivo do reality que coloca a pele em jogo, 10 mil reais na Bolsa de Valores desde maio de 2020, ali naquele momento de incerteza da pandemia, e vai traçando para você as principais atualizações conforme cada semana passa. Eu sou Leonardo Levati. E você já sabe, daqui a pouquinho o homem tá aqui, Carlos Castrucci, gestor de recursos CFA, que vai contar um pouco das movimentações da semana passada para essa. A nossa grana, bateu o Ibovespa? Não bateu o Ibovespa? Eu te conto, perdemos 2,6% do patrimônio, mas o Ibov caiu mais nesse período, recuou 3,1%. A gente vai comentar da forte apreciação do câmbio, vamos falar de Cogna, que foi o grande destaque positivo, muitas pessoas que nos ouvem, curiosas para saber se é o momento do ponto de vista do fundamento e do timing de compra, de montar posições na companhia educacional, a gente vai discorrer. Ambipar, uma das companhias que mais correspondem à agenda ESG, teve destaque negativo, o recuo de 8,1%, foi a maior baixa dentro da nossa carteira. A gente vai conversar a respeito também. Vamos passear pelos Estados Unidos, que continuam chamando muito a atenção. É difícil que não chame, mas em especial nas últimas semanas, com essa perspectiva de um Federal Reserve mais hawkish, uma pegada mais rigorosa na condução dos juros por lá. A Europa, que segue passando por poucas e boas na mão de um lado de Vladimir Putin e de outro com questões fiscais problemáticas e crescimento completamente embaralhado. A gente também vai passear por China, pela dinâmica das commodities e no caso do Brasil, o Brasil tem notícia boa do ponto de vista macroeconômico, com deflação por 3 meses seguidos praticamente iminente, ou mesmo o ciclo de alta chegando ao fim, ou já tendo chegado ao fim. Só que de outro lado, tem uma tal de eleição neste domingo que embaralha muito o cenário. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em mais um capítulo de Os 10 Mil Deles. Bora lá! Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, meus amores, deixa eu fazer um giro pelos mercados aqui, assim todo mundo fica na mesma página. Olha, no instante em que falamos, o que a gente flagra lá nos Estados Unidos é que as bolsas americanas vão amargando um forte viés de baixa. Você que estava acompanhando agora o almoço de negócios, mais cedo prestigiou o Expresso da Manhã e logo mais estará com o Gabriel Medina e o timaço do Expresso da Tarde, saiba que nós tivemos logo na abertura do mercado americano, 10h30 horário de Brasília, o viés de baixa confirmado. No entanto, ele só encorpa conforme os minutos avançam. O Nasdaq está caindo 3,3%, são 10.687 pontos agora. O S&P 500 recua 2,39% a 3.630 pontos e o Dow Jones está caindo 1,84%, está em 29.136 pontos. O mercado pouco a pouco digere um conjunto de indicadores que reforçam a tese mais hawkish, mais pesada, mais rigorosa por parte do Federal Reserve no manejo dos juros. E a gente fica muito ligado em como isso acaba impactando o Brasil. Por isso eu te convido a olhar para os ativos brasileiros e para a dinâmica da Bolsa Brasileira no momento em que falamos. Então olha o que está acontecendo por aqui. Quando a gente olha para o Ibovespa em si, a queda é até muito tímida perto do que em média acontece com os indicadores americanos. O Ibovespa está recuando 1,19%, registra 107 mil, agora 107 mil com 165 pontos. A moeda americana avança 0,48%, já chegou a estressar mais ao longo do dia de hoje, está em R$ 5,400 cravado. E a gente tem a curva de juros numa pegada bem diferente daquela que eu flagrava pela manhã, de arrefecimento nos pedidos de prêmio e de muito menor percepção de risco, em contraste com os primeiros minutos de hoje, quando a curva pedia até mesmo 10 pontos base mais em prêmio
na média. Quando a gente olha para as blue chips, a gente vê que os papéis do Bradesco, do Itaú Unibanco, da Petrobras, os papéis ordinários, estão subindo. E param por aí, a cor verde dá uma estacionada, os destaques positivos param por aí. Porque na ponta negativa, Ambev, B3, Banco do Brasil, Eletrobras, CSN, Gerdau, Magalu, Santander, Suzano, Usiminas e Vale, que vai contribuindo para derrubar o Ibovespa. Todos esses papéis estão recuando. Vale, por exemplo, que sempre interessa em sentido de liquidez e de endossar direções, indicar direções para o Ibov, está perdendo agora 0,63%. Isso posto, quero mandar um super abraço para a galera que está com a gente prestigiando o nosso bate-papo, a nossa tabelinha a partir de agora, o Alessandro Reis, que está lá no chat do YouTube, o Ronin, o Ivan Arantes, o Hércules Correia, o investidor grego, o Leandro Miranda, que sempre prestigia os 10 mil deles aqui com muito carinho. Valeu, Leandro, um abraço para você, continuem participando, interagindo, a gente vai falar sobre muitas questões que tocam de perto, tanto aquele que trade e olha para o curto prazo, quanto aquele que olha para o médio e longo prazo e bebe das águas fundamentalistas, terreno onde o Carlos Castrucci atua. Quero mandar um super abraço também pro DDD 11 aqui pelo WhatsApp, o Osmarito, fazia tempo que eu não conversava com você, tô tendo esse privilégio, obrigado pelo carinho e pela presença aqui na audiência de Os 10 Mil deles. Carlos Castrucci, meu parceiro, bem-vindo, uma ótima tarde para você. Primeiro vamos fazer um saldo, né? Como é que você viu o percurso do nosso patrimônio da semana passada para essa semana? Caímos, é verdade, mas o Ibov caiu mais. Se o nosso recuo foi de 2,7, em média, o recuo do Ibovespa foi de 3,1. A gente quer te ouvir, Carlos, bem-vindo. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nos 10 mil deles. A nossa carteira ela conseguiu, de certa forma, reagir um pouco melhor a essa queda do mercado do que o Ibovespa de uma forma geral, nem tanto pela questão de alocação dos ativos, da seleção dos ativos em si, né? Porque a gente viu ao longo dessa semana a curva de juros, principalmente a ponta longa, abrindo ali quase 40 pontos base, né? Por conta do estresse de juros lá fora, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim em diante. E isso acabou impactando bastante as empresas de economia doméstica aqui, né? Então a gente viu varejo caindo muito forte, a gente viu construção civil caindo forte e hoje esse movimento se estende. Só que quando a gente fala de alocação de carteira de uma forma geral, a gente estava com mais caixa, né, ao longo dessa semana. E a gente estava com aquela posição short em S&P, que representava 20% do patrimônio, né? Então isso, de certa forma, foi o que mais contribuiu positivamente para que a carteira conseguisse segurar um pouco dessa queda que a gente viu ao longo da semana. Boa, é uma boa leitura assim, vai geral, mais ampla, para a gente pensar um pouco do que foi a dinâmica. Agora, Carlos, vamos por partes. Como diria o glorioso... Como é que é o personagem lá do terror que falavam que era São Paulino? Jason. O Jason, Super Jason. Eu ia mandar um Jack aqui, ia passar vergonha e acabei passando mesmo assim. Mas o Jason falava para ir por partes. Então nós também vamos por partes aqui. Eu queria abrir com os Estados Unidos, porque me parece ser o que mais tem feito preço. O Federal Reserve está naquele sanduíche difícil para ancorar as expectativas e o mercado vai tentando se antecipar. Nós tivemos já duas falas na direção de 4,25 e 4,5 como intervalo da Fed Funds até o final de 2022 e ainda nenhuma sinalização concreta de quando pode parar o ciclo de alta dos juros. É sobretudo o fato de não haver ainda o ponto de parada o que mais tira por parte do mercado a confiança para o apetite pelo risco? Léo, é um conjunto de fatores, né? Assim, quando a gente olha... depois até a gente conseguir colocar uma tabela que eu acabei de te enviar ali do S&P, né? Dos preços justos do S&P, eu explico melhor depois. Mas quando a gente olha a precificação do S&P, principalmente, a gente vai ver que ela está muito em linha com a questão da curva de juros, né? O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não está vendo revisões baixistas nos lucros, né? Então, o que está acontecendo é justamente um catch-up, que a gente fala, né? A curva de juros indo para o que o Fed colocou de projeções para o Fed Funds nos próximos anos, a partir da última decisão de taxa de juros lá do FONC, né? Então, assim, o que a gente viu no mercado foi única e exclusivamente isso. Então, eu acredito que esse estresse não é tanto pela indefinição, é mais pela nova definição que a gente tem sobre o futuro da taxa de juros americana, pelo menos aqui até 2023, 2024, que é até onde vão as projeções do Fed, né? Só que eu acredito que a gente está num ponto, de novo, né? A incerteza com relação à trajetória de juros dos Estados Unidos, de política monetária e política fiscal de uma forma geral, eu diria, ela ainda está muito incerta, né? E por que eu digo isso?
Porque, por um lado, a gente está vendo o Fed nesses últimos períodos sendo muito forte, muito enfático com relação à inflação, ao controle da inflação e assim em diante. Só que essa semana eu estava lendo um material que sai da gestora do Howard Marks, né, da Oaktree, que não é os memorandos do Howard Marks, mas eles falando sobre o mercado de crédito, que é onde eles atuam principalmente, né? Tá. E a gente vê que algumas coisas estão começando a abrir o bico ali. O que eu quero dizer com isso? Bom, para você ter uma ideia, do começo do ano, do final do ano passado, né, até agosto, o volume de títulos de dívida, high yield, né, e de outros componentes de títulos que são mais arriscados, mas que não são títulos com histórico de alta inadimplência, negociando a patamares de juros que se comparam a títulos que têm inadimplência alta, que são os famosos distressed, multiplicou por 4, ou seja, a gente está vendo o mercado de crédito de uma forma geral se deteriorando nos Estados Unidos, né? A gente não tem vencimentos muito relevantes para esse ano e para o ano que vem, então a inadimplência pode continuar baixa, só que se a gente continuar acompanhando no mercado de crédito americano de uma forma geral esses juros de certa forma descontrolados e chegando à maturidade de algumas dívidas, o que vai acontecer é que as empresas vão começar a ter dificuldade de repagar e refinanciar as suas dívidas e isso pode criar uma crise de crédito, tá? E o Fed com certeza está de olho nisso. Então eu imagino que assim, o Fed hoje ele está com esse discurso muito duro com relação à inflação, mas se o mercado de dívida corporativa ela continuar com esse estresse muito relevante, a gente pode ver o Fed precisando dar uma guinada no discurso e talvez até na trajetória de juros, tá? Então, o cenário continua bastante incerto quando a gente fala de trajetória de juros nos Estados Unidos, porque por um lado você tem inflação e por outro você pode criar uma crise sistêmica de crédito. Então, o Fed vai ter que saber muito bem como manejar isso para conseguir controlar a inflação sem criar uma crise de crédito lá nos Estados Unidos. De fato, Carlos. Agora, em paralelo, eu acho que é importante a gente trazer... Estão chegando perguntas muito legais. Por exemplo, o perfil pensando sobre... Onde é que o senhor andava, o senhor pensando sobre? Que o senhor sumiu aqui, deu chapéu em nós. Tá de volta pensando sobre aqui, pelo menos nessa faixa da programação. Ele tá querendo saber em que patamar que estão os 10 mil. Já eu vou contar e até mostrar ou dividir um pouco dos bastidores do projeto. Eu também tô com uma ótima pergunta sobre Oship Maxion aqui do Leandro Miranda, que escreve, que gosta muito do produto, pensando em longo prazo, etc. O Nelson Andrigi, que também tá temperando com eleição. Pouco a pouco eu vou passear por cada um dos comentários de vocês. Continuem participando. Isso deixa muito mais legal. Só quero aproveitar o gancho. O Carlos está falando de Estados Unidos e a gente separou um quadro que traz a relação dos 10-year yields, ou seja, dos títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos, e correlaciona esta pegada do rendimento dos títulos com uma outra variável. Então a gente vai, a partir de agora, Carlos, mostrar esse quadro e eu quero te deixar à vontade para comentá-lo. Esses são os números que a gente tem na tela. Só vai me guiando aqui, porque a gente vê lá no canto inferior ou no canto superior esquerdo a relação 10-year yields, os títulos da dívida de 10 anos dos Estados Unidos, o rendimento, certo, desses títulos, e o EPS. Explica pra galera o que é o EPS. EPS é o lucro por ação do S&P. Então, assim, o S&P hoje ele está sendo negociado ali a 3.600 pontos. Para cada 3.600 pontos, você pegar o lucro por ação hoje, que é onde tem o centro da tabela, ele está em 203,95 dólares por S&P, entendeu? Então, eu tô começando a entender melhor esse quadro. É claro que ele ainda tá meio complexo, mas ele me parece mais simples do que os números sugerem. Que é o seguinte, se você olhar só para a faixa amarela, eu vou guiando o teu olhar para isso, você pega lá o rendimento dos títulos da dívida de 10 anos. A grande sacada é, quanto mais rendimento você tem nos títulos de 10 anos, menos tende a ser a performance do S&P 500, por definição e lei quase que matemática. O mercado às vezes não, né? Boa parte das vezes foge da racionalidade, mas se houver um olhar racional com a luz da matemática e da relação objetiva que traz S&P e títulos de 10 anos, essa é a pegada. São inversamente proporcionais. Quanto mais alto o rendimento dos títulos, mais estressados eles estão, mais baixo será a performance do S&P
500. E o que você tem, agora eu vou guiar o olhar da galera para a primeira, não linha em amarelo, mas para a primeira coluna, que é a parte do EPS especificamente. Reforce então, o EPS é o que do S&P 500? Ele é o lucro por ação, né, do S&P 500. Então, se você pegar o lucro de todas as empresas do S&P e dividir pela quantidade de ações que existem no S&P, você vai chegar nesse lucro por ação do S&P, entendeu? Então, é para você descobrir ali a relação preço por lucro do S&P atualmente. Até te complementando aqui, Léo, então assim, só para direcionar um pouco, claro, e a gente entender um pouco essa tabela, quando você vai para a última linha seria qual que é o preço por lucro justo do S&P em cada um dos cenários de Treasury, entendeu? Então, por exemplo, num Treasury de 3% de 10 anos, o preço por lucro justo do S&P, isso, assim, minhas contas, minhas projeções, tá? Vale esse destaque aqui, pode ter coisas erradas. É de quase 20 vezes lucro, tá? Então, com Treasury de 3, o S&P tem que negociar praticamente 20 vezes o lucro. Se for a mais, tá caro. Se for a mais, tá caro, se for a menos, tá barato. A 3,75, que é o que a gente tem hoje, o S&P tem que negociar mais ou menos 17 vezes lucro, entendeu? Que é ali no 3,75 de Treasury Yield aqui. Pegou aí? Peguei completamente. Então, ó, no momento em que nós estamos falando, os 10-year yields estão em 3,76% ao ano. Esse é o retorno médio. Isso nos leva para aquela que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Você vai achar lá 3,75. É o retorno médio anualizado hoje dos títulos de 10 anos. Nesta configuração, a gente precisaria cruzar com o S&P 500. O S&P 500, neste momento, ele está em 3.631. Agora é a fotografia de momento. Nós temos 3.631 pontos. Pensando em um yield de 10 anos de 3,75%, o S&P 500 em 3.600, no teu cálculo e na tua projeção, tá acima ou tá abaixo do saudável? Então, agora ele tá próximo do saudável. Por quê? Aí eu vou explicar. Então, agora até essas células que eu marquei ali em vermelho... Aí que tá, porque tá 3.400, né? E em verde. Sim. As duas. É que assim, aí tem ali para 4%, né? Então a gente tira essa. Vamos considerar só a coluna do 375, que é o ponto atual. Perfeito. Que é essa tabela que eu uso para montar as posições short, quando eu monto as posições shorts do S&P, né? E depois eu até posso aprofundar sobre isso. Tá. Mas então, qual que é a grande questão? Essa relação de preço por lucro justo é a relação do preço por lucro no final do ano, lucro futuro, em D1, né, que a gente fala, no D+1. Sim. Então, a gente está falando de lucro projetado, a gente não está falando de lucro atual. Aí, o que são essas duas células, né? Hoje, o 224,85 ali do EPS, que é o quadrinho verde, perfeito, é o lucro por ação estimado para o S&P no final de 2022, tá? Então, baseado nesse lucro por ação estimado do S&P, o S&P deveria estar a 3.770 pontos, tá? Com o Treasury em 3,75. É o verdinho ali na coluna do 3,75. Isso, então, teoricamente, o S&P hoje tá barato. Teoricamente. Só que, se você considerar que existe a possibilidade, eu acho que é relevante, tá? Da gente não ter visto ainda revisões o suficiente nos lucros por ações das empresas americanas e que, por exemplo, os lucros do S&P vão se manter constantes de 2021 para 2022, e esse lucro constante seria no 203,95, aí o S&P deveria estar em 3.420. E aí ele passa a estar caro. Então, assim, em resumo, o S&P a 3.630, ele não oferece muita saudável. Simetria, né? Nem para cima, nem para baixo, entendeu? Assim, se você não tiver, claro, um estudo aprofundado falando, bom, eu sei que os lucros do S&P vão cair 5 ou 10%, né? Então aí você tem mais embasamento para apostar num short e assim em diante. Mas fazendo só a questão de descasamento de Treasury com o preço do S&P, a gente vê que hoje o S&P está num patamar saudável pro Treasury de 3,75, né? Exato. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Inclusive, foi por isso que eu liquidei o short de S&P na terça-feira. Ah, meu garoto. Eu ia te fazer essa pergunta porque a gente aqui no roteiro do programa, eu sempre dou uma espiada nas linhas gerais de alocação dos nossos recursos. E me chamou a atenção na parte final do roteiro, quando eu vi que a nossa pizza tá com uma configuração diferente. Então você desembarcou daquele short, você estava apostando na queda do S&P, me parece que foi um golaço, porque deve ter nos protegido muito em meio às quedas recentes, mas você desembarca por este racional que você está exibindo nesse quadro aqui no programa. Perfeito, eu achei que agora o S&P está num ponto onde, assim, claro, ele pode ir mais para baixo? Pode, mas eu já não fico mais confortável em estar vendido porque já não tem uma distorção clara no S&P, entendeu?
Então a gente a gente liquidou esse short, né? A gente acabou com essa posição, que era 20% do patrimônio, nos 3.670 mais ou menos, tá? Então hoje está um pouco abaixo disso, mas foi um short que acabou ajudando a gente a proteger a carteira, porque a gente montou lá próximo dos 4.000 pontos, um pouco abaixo dos 4.000 pontos e liquidou nesses 3.600 e pouquinho. Perfeito, Carlos. Muito legal e com isso a gente até já passeia pela questão do hedge do qual você desembarcou. A pergunta que eu engatilho é: e qual o nosso hedge agora? Já já você responde. É o seguinte, pessoal, vamos então abandonar esse quadro, por hora ele já está esgotado, para pagar uma informação urgente do painel Mover Pro, acabou de pintar, se ouve aqui nos 10 mil deles, claro. Atenção, tem a ver com petróleo. Os Estados Unidos acabam de anunciar novas sanções econômicas ao Irã. As informações são do Tesouro Americano. As sanções ao Irã atingem 10 entidades e um navio petroleiro. Na hora, a gente cruza com as informações relacionadas ao petróleo. Veja só a fotografia. O petróleo WTI está avançando 0,54% a $82,59. E o petróleo Brent, que chegava a recuar mais de 2% horas atrás, agora está praticamente no 0 a 0 e volta para a faixa dos $89 o barril. Vamos dar mais alguns minutos para saber se isso não vai acentuar ainda mais, para a gente ver um petróleo Brent eventualmente voltando para o patamar dos $90, que fazia algum tempinho que a gente não flagrava. Carlos, seu comentário imediato. É o tipo de movimentação que tira um pouco daquela esperança em termos de acordo e de destravamento da ponta da oferta, com o Irã podendo trazer o seu petróleo e a sua própria extração da commodity para outros cantos. Então é uma notícia ruim, tanto do ponto de vista geopolítico, porque não houve um denominador comum, quanto para a questão da commodity e da inflação que dela decorre. Perfeito, Léo. Assim, acho que alguns pontos, né? Primeiro, você vê quando parece que acontece uma coisa ruim, acontece tudo junto, né? Então essa semana é aquela semana que vem todas as notícias ruins possíveis e normalmente é muito próximo do ponto de inflexão, né, de mercado, porque começa a vir muito ruim, aí do nada vira, né? E a segunda questão é assim, o que aconteceu, acho que nesse caso, essa minha primeira análise, não é nem uma análise, né, mas uma opinião, é que o Irã perdeu o poder de barganha, né? Porque uma coisa é quando o petróleo estava acima de $100 e os Estados Unidos estavam desesperados para conseguir injetar petróleo na economia. Agora com o petróleo 89, os Estados Unidos já não está mais tão disposto assim a abrir mão das suas prioridades para tentar trazer mais petróleo para o mercado e trazer o preço do petróleo para baixo, até porque a OPEP já sinalizou que pode diminuir a sua produção e assim em diante. Então eu imagino que foi alguma coisa mais nesse sentido. Assim. Hoje em dia não interessa tanto que o Irã coloque petróleo no mercado com petróleo a $89, $88. Não, eu posso te complementar dizendo, não houve um momento e uma configuração geopolítica e econômica em que interessava tanto ir atrás de oferta de petróleo, que nós vimos, ninguém mentiu, aconteceu, Joe Biden se aproximando da Venezuela para tentar aumentar mais a ponta da oferta. O que desequilíbrios geopolíticos não promovem. Cenas improváveis. São 12h28, a gente segue monitorando. O Brent já virou. Cantamos a bola aqui. Já está em $89 com 34 centavos. Passa a operar no positivo. O WTI acompanha pouco a pouco o movimento. Está avançando 0,47% até mais, né, na variação percentual. $82,53. A cada segundo que eu olho aqui, a cotação do petróleo vai aumentando. É claro que tem este impacto que não vai ser gigantesco, mas ajudou bastante a mudar a pegada, viés em cima da cotação da commodity. Deixa eu dar uma moral aqui pra galera que constrói a cobertura junto conosco, ó. Primeiro, o perfil Açougueiro88. Alô, pessoal qualificado da TC Rádio. Minha assinatura da concorrente não vai nem ser renovada, hein? Parabéns a toda a equipe. Aí sim, Açougueiro, continua afiando a faca aí pra você cortar os melhores trades com base na nossa escuta. Obrigado pelo prestígio. O Fernando Lima, que passou a ser um irmão aqui na audiência, sempre elogiando o nosso trabalho. Obrigado, Fernando. O Leandro Miranda, fazendo um complemento à tua fala, Carlos, diz, lembrando que os preços nas bolsas flutuam muito mais do que os lucros das companhias. Ele tem razão, haja vista que nós temos visto com alguma consistência temporadas de balanços muito positivas para várias empresas no Brasil e, a despeito disso, o preço de tela indo para a direção completamente oposta. O próprio Leandro vai lá e diz aqui, ó, com data de ontem, o PL, me parece a relação preço-lucro, do Ibovespa era de 4,55 vezes. Em 4 de novembro de 2008 era ao redor de 7 vezes. Será que a situação do Brasil atualmente é pior do que aquela de 2008? Ao meu ver, estamos muito baratos. Você concorda com o Leandro?
Acho que tem 2 pontos. Concordo com o Leandro, mas a gente tem que tomar cuidado com esse número, tá? Por quê? Porque quando você pega a composição da bolsa, a gente tem ali quase, sei lá, 30% mais ou menos de empresas ligadas ao setor de commodities. A gente sabe que o setor de commodities é o único onde a relação preço por lucro ela costuma indicar o oposto. Onde quando o preço por lucro está baixo é porque está caro e quando está alto é porque está barato, entendeu? Porque é justamente a questão do ciclo de commodities. Então, o ideal nesse caso é você extrair as empresas de commodities do índice, né? Para você calcular aí sim o preço por lucro, que aí você vai ver que mesmo assim está barato, mas não está tão distorcido assim. Por isso pega preço por lucro de Petro, tá, sei lá, 3. Preço por lucro de Vale, tá o quê? 4, 5. Suzano, 5, 4. Klabin, sabe? Então, commodities estão todos abaixo dessa média. E elas estão puxando a média para baixo consideravelmente. Agora, então, quando você vai para Pets, Local Web, enfim, casos mais assim. Que essas daí são exemplos ruins, né? Que são de growth extremo e então tem peso mínimo no índice, né? Ah, sim, na composição, sim. Mas assim, você pega, sei lá, empresas de utilities, elas estão com preço por lucro abaixo de 10, construção tá preço por lucro abaixo de 10, então sim. Civil. Varejo. Varejo. É que varejo tem múltiplos de lucro altos, né, normalmente, porque são empresas de duration long e assim em diante. Mas, assim, bancos estão com um preço por lucro bem abaixo de 10 também. Então, você vê que o preço por lucro do Ibovespa está, sim, abaixo da média, está barato, mas o 4,55 ali a gente tem que tomar cuidado porque tem que tirar o peso das commodities ali. Muito bem, Carlos. Super abraço para o Gabriel Bernardes, para o Rafael Rodrigues. Estamos ainda no mundo de commodities. Entendimento dele aqui. Os resultados ainda estão inflados. Deixa eu aproveitar o gancho para a gente falar de commodities, escolher a tua percepção, pegando carona aqui no comentário do Rafael. O que você está achando de commodities no atual momento? Você bebe dessas mesmas águas aqui? Estamos num boom ainda das commodities? Boom ainda... Acho que boom não é mais, né? Mas... Já foi ali na explosão da guerra. Mas a gente ainda está com preços de commodity bastante favoráveis para as produtoras de commodities, né? Isso sem dúvida. Então, o petróleo a $90, pega uma Petrobras que extrai o barril de petróleo a $7, $8 o barril, então você vê que é um cenário muito positivo. Mesma coisa vale para vale para CBA de alumínio, vale para as empresas de papel e celulose, onde o preço de venda está muito acima do custo de produção, né? Então, continua bastante favorável, mas não é mais um boom de commodities e a gente tem um risco de queda nas commodities ser relevante com uma desaceleração econômica global de uma forma geral e chinesa também. Boa, Carlos. Agora eu pego carona num comentário do... Deixa eu responder o Pensando Sobre. O Pensando Sobre pergunta como é que estão os 10 mil. Deixa eu até checar aqui para não cometer nenhuma inconfidência. Porque era 9.730. 9.730. Então, meu caro Pensando Sobre, cujo nome original é misterioso, são R$ 9.730. Só que é importante a gente pontuar que nós não fizemos com esse dinheiro nenhum aporte ao longo desses mais de 2 anos em que o projeto está vigente. Esses 10 mil já chegaram a ser 15, esses mesmos 10 mil hoje já são 9, chegaram a ser 8, é quase 7.900. Então a gente passou por essas flutuações e era uma das premissas do projeto, que em relação somente aos R$ 10 mil de maio de 22, nós não mexêssemos, não significa que o Carlos não receba aportes dos clientes ali pela Roa Asset Management, é claro que ele recebe, mas esses 10 mil, para fins didáticos única e exclusivamente, eles não são mexidos. A gente deixa eles livre e puramente livres para pegar a fotografia destes 2 anos e poucos meses acumulados. Então isso é importante porque o manual, a cartilha geral, e a gente sempre salientou desde o início do projeto, é você ter disciplina quanto ao aporte. Não ficar, sobretudo se for fundamentalista, refém do timing. A cada final de mês, pegar uma parcela saudável do seu orçamento, da qual você não vai sentir falta, e aportar com a perspectiva de médio, longo prazo, no mínimo uns 7 anos, dentro da escola fundamentalista. Certo, Carlos? Perfeito, até porque aí você tira o efeito do timing na sua rentabilidade, né? Então, o ideal é justamente isso. E a gente sabe que o efeito do juro composto ele é muito bom em cima do montante inicial. Agora, se você tem aportes periódicos, né, aí sim esse efeito fica muito forte, né? Perfeito, Carlos. E aí eu pego carona no que o Leandro pediu mais cedo, que é Iochpe Maxion. E o Leandro, imagino que por acompanhar há algum tempo, sabe que você domina o modelo de negócio, estuda bastante Iochpe Maxion. Vou te permitir falar a respeito e na sequência a gente fala de política aqui, porque hoje tem debate, hein? Dos presidenciáveis, a gente também vai temperar um pouco com política os 10 mil deles neste mais novo capítulo que a gente está inaugurando. Iochpe Maxion, Carlos.
Bom, vamos lá. A IOSP, atualmente eu não estou com posição nela, mas eu continuo acompanhando de perto a companhia, porque eu preciso clarear algumas coisas, tá? Que eu até estou entrando em contato com a companhia para conseguir clarear, que é a seguinte questão. Uma das grandes virtudes da IOSP Maxion é justamente a diversificação geográfica, né? E com essa diversificação geográfica, mais ou menos 1/3 da operação de Maxion, efetivamente, então não só de receita, mas de receita e custos, vem da Europa. E na Europa, as plantas da IOSP Maxion tem coisa na Alemanha, mas o principal país lá é a Turquia. E por que eu estou colocando esse ponto na mesa? Qual que é a grande questão para mim aqui? Primeiro, olhando do ponto de vista de custos e capacidade produtiva, o quanto a restrição de gás natural e o aumento do preço de energia vão atrapalhar a questão produtiva da IOSP Maxion lá na Europa. Essa é a primeira questão, tá? E a segunda questão é o quanto esse mesmo problema que está acarretando nas montadoras europeias pode fazer com que haja uma redução na produção de veículos, uma redução da demanda por rodas lá na Europa. Posso temperar com outra coisa que eu acho que vai complementar o teu racional? O quanto as pessoas, pelo custo da energia, não se sentem desincentivadas ou desestimuladas a pegar o carro para sair de casa. Porque muita gente está trocando o tipo de deslocamento para liberar espaço no orçamento. Além de tudo, o próprio mecanismo do deslocamento ele pode mudar de eixo. Perfeito. E aí, então, a grande questão é se o impacto for relevante disso daí na IOSP, o que acontece? A IOSP ela é uma empresa muito de capital intensivo, né? E de O que é capital intensivo? Ela tem muito capital aplicado, ela tem muito capital físico na sua operação e muitos custos fixos na sua operação. Então, quando você tem uma perda de volume por conta de ou incapacidade de produção ou por redução de demanda, a sua deseconomia de escala é muito relevante, entendeu? Então, com pouca perda de volume, você perde muita margem, você perde muito mais lucro operacional. Então, a grande questão que eu tenho é, nessa pressão de curto prazo ali, o quanto isso pode impactar os resultados da IOSP daqui para frente, e em impactando isso acaba trazendo um earnings momentum ruim para a companhia, e esse earnings momentum ruim pode acabar atrapalhando a cotação do papel nos próximos períodos, né? Então, eu estou fora de IOSP Maxion justamente por essa questão macro e essa questão geográfica da Europa, tá? Eu preciso clarear melhor isso na minha mente, assim, do quanto isso pode impactar, para aí decidir se vale a pena ou não continuar investindo na companhia por enquanto. O que permite que a gente conclua que você entende que os fundamentos da empresa, da porta para dentro, são interessantes, são sólidos, mas o momento é muito ruim. E você, apesar de ser fundamentalista e enxergar médio e longo prazo, passou a entender que o timing também joga muito a favor ou contra. O ciclo econômico joga muito a favor ou contra. É um pouco isso que te desincentiva a olhar com mais carinho para a IOSP Maxion nesse momento. Perfeito. Então você tem essa questão específica da Europa e você tem uma segunda questão que é a questão da ciclicalidade do mercado automotivo, né? Então o mercado automotivo continua forte ainda. Mas caso a gente veja uma recessão econômica mais acentuada globalmente, isso também reduz a demanda global por veículos e isso acaba impactando a demanda por produtos da IOSP Maxion de uma forma geral, entendeu? Então acho que o momento macroeconômico é de bastante incerteza e isso pode acabar impactando a IOSP, por isso, assim, aquela questão, né? A gente sempre tem 100% do patrimônio, então não tem opções infinitas, é o trade-off, né? O que está com melhor relação risco-retorno. Eu acho que a IOSP Maxion hoje ela acaba saindo ali do meu escopo como de melhores relações risco-retorno por todos esses pontos que eu coloquei aqui. Se liga aí em outro destaque urgente do painel Mover Pro. A partir de agora, governo central atinge primário de menos 49,72 bilhões de reais em agosto. Carlos vai nos ajudar a gerir esse dado. O governo central registra o primário em menos 49,72 bilhões de reais no mês de agosto. O consenso apontava para menos 10,78 bilhões. Então assim, Carlos, quem abriu esse urgente no painel Mover Pro, no aplicativo do TC ou em tc.com.br, tomou um susto. E tomou um susto porque viu que veio 5 vezes pior do que se imaginava que viria. Qual leitura a gente pode fazer? Léo, é muito difícil a gente fazer uma leitura assim só com esse dado. Teria que abrir efetivamente o resultado total para ver de onde veio
esse pancada. aumento, né, no resultado primário, se foi de uma perda de receitas, que pode ser pela questão da isenção de impostos, né, de redução de impostos em energia e combustível, pode ser por um aumento de despesas, talvez com a questão do Auxílio Brasil, com o aumento do Auxílio Brasil, né? Então tem que realmente ver de onde veio esse negócio, se é além disso, se é algo que foi assim, one-off, né? Então aconteceu agora, mas não vai perdurar, ou se foi uma questão que é estrutural e que deveria trazer uma revisão nos números de resultado primário do Brasil. Carlos, agora, nessa reta final aqui do programa, nesse último bloco, eu gostaria muito de decantar a política brasileira. A gente não pode desprezar, faltam 3 dias para as eleições. Tem sexta-feira, tem sábado, o domingão tá aí, a galera vai pra urna. E nós ainda temos várias questões que embaralham o cenário. Alguém poderia dizer, não, Léo, você tá um pouco exagerado, porque a mediana das pesquisas sugere até mesmo que no próprio primeiro turno a conta pode ser fechada em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu direi, cuidado, porque ainda que isso seja crível diante das medianas da pesquisa, uma eleição num país continental como o Brasil é um fenômeno muito mais complexo de se capturar e muitas metodologias de pesquisas, por melhor intencionadas que sejam e por mais juridicamente respaldadas que possam estar, não vão conseguir capturar a abstenção. A abstenção é um problema estrutural do país em qualquer eleição e há uma especulação de que para esta ela pode ser bastante, ou ela possa ser bastante alta. Isso, em teoria, prejudica não só proporcionalmente mais o Lula, porque é ele quem tem, considerando a essência das pesquisas verdadeira, mais intenção de votos, mas também porque a mobilização do Bolsonaro é muito maior. A capacidade de mobilização que ele demonstrou ao longo de vários episódios nestes 4 anos de governo mostra muito mais coesão do eleitorado que lhe é fiel. De modo que a abstenção projetada para o público do Bolsonaro na urna tende a ser menor do que a abstenção projetada do público de Lula. Enfim, tudo isso bota aquele asterisco em qualquer projeção dos apressados de plantão. Nós temos que esperar de fato o curso dos fatos, mas uma coisa me parece sólida, Lula tem um favoritismo para chegar no segundo turno com mais folga. Qualquer coisa diferente disso seria, digamos, fora do cenário convencional, tendo por base pontos concretos em que a gente possa se apoiar para tatear a realidade, e esses pontos são de pesquisas que, se cometerem qualquer tipo de enviesamento, etc., podem ser acionadas nos termos das leis. É sempre importante isso, porque senão qualquer pessoa pode abrir e fazer a sua pesquisa para sua própria bolha e trazer a sua percepção. Fazer isso a nível Brasil é muito mais complexo. Então, todos esses pontos colocados na mesa, eu pego o gancho na palavra aqui do Guido Mário da Rigo Neto. Guido, um abraço para você. Ele diz assim, e eu sei que não é a tua especialidade, mas você consegue dar o seu pitaco e a sua intuição. Ele escreve assim: galera, por favor, eu tô morrendo de vontade de vender umas puts de Bovespa. Apostar na queda do Ibov. Não, vender put vender put, é o contrário. Não é pegar put, né? Vender put. E aí você vai fazer mais sentido agora, porque ele vai lá e escreve: pensando em um repique na semana que vem. E o que é que vocês pensam disso? Então eu vou pegar carona na pergunta do Guido pra você dizer que tipo de dinâmica, você não tem bola de cristal, eu menos, mas que tipo de dinâmica você acredita que o pleito possa impor? Vamos trabalhar com 3 cenários aqui. Lula vence no primeiro turno, Lula chega com bastante vantagem, mas tem segundo turno, e Bolsonaro surpreende e praticamente cola ali com o Lula, fica uma coisa bem competitiva e vai ter segundo turno. Hoje um Bolsonaro ganhar no primeiro turno é um cenário que nenhum levantamento ampara, mas a gente pode falar dele também. Então 4 cenários base. Que tipo de dinâmica a gente pode, nesse exercício de imaginação, lançar para a Bolsa? Perfeito, Léo. Vamos lá. Eu vou colocar 4 cenários aqui, tá? Até complementando os seus. Então, imagina que a gente tem um cenário, o cenário das pesquisas, os cenários mais prováveis das pesquisas, que são Lula no primeiro turno, ou Lula com larga vantagem. Vou colocar Lula no primeiro turno, tá? Até a gente tava tendo até por isso que eu quero trazer um pouco aqui, a gente tava tendo um comitê de investimento hoje, e uma das pessoas lá citou justamente uma questão que pouca gente está colocando, que é, vamos supor que o Lula é eleito no primeiro turno e ele já anuncia o Pércio Arida como ministro da Economia. Como que o mercado reage? Entendeu? É um cenário que seria, de certa forma, positivo, falando de mercado, de expectativas de mercado, com o Lula eleito no primeiro turno, que teoricamente é o pior cenário para o mercado hoje, né?
Então, assim, eu colocaria, tem esse cenário como 2 cenários positivos, 2 cenários negativos pro mercado agora, né? Então, 2 cenários positivos. Lula leva no primeiro turno e anuncia ou não anuncia nada, né? Continua nas escuras. Ou Lula vai pro segundo turno com uma vantagem muito grande. A gente continua no mesmo cenário que a gente tá vendo hoje. E os 2 cenários positivos para o mercado. Bolsonaro surpreende, então assim, não precisa necessariamente ganhar ou reverter, mas surpreende, fica mais próximo ou vira. E Lula ganha no primeiro turno, ou não ganha, mas fica muito na frente nas pesquisas, e anuncia uma equipe econômica bastante pró-mercado, como o caso de um Pércio Arida, por exemplo. Bom, então a gente tem esses 4 cenários aqui para trabalhar, né? O que eu imagino para a Bolsa de uma forma geral? Eu acho que assim, tendo um desfecho, e até vou fazer um paralelo aqui, que esse é o racional que eu estou desenhando lá, que é o seguinte: eu acho que tem pouco para o mercado estrangeiro, para o S&P para baixo. Então eu acredito que o principal driver para o mercado brasileiro pós-eleição é a própria eleição. Então, assim, eu acho que teve uma definição na eleição, para Bolsonaro ou para Lula. O mercado anda. O mercado, de uma forma geral, anda. Eu acho que curva de juros começa a diminuir pedido de prêmio, de uma forma geral. Mas o que você está chamando de definição? Tipo, vitória do primeiro turno do Lula. Isso seria uma definição? Ou você está falando de anunciar a equipe econômica? Não, essa definição? seria uma definição alguém levar, assim, a gente teve que falar, bom, não tem chance do outro candidato ganhar. Entendeu? Tá. Então, ou o Lula leva no primeiro turno, ou o Bolsonaro leva no primeiro turno, vamos supor. Eu acho que o mercado, de uma forma geral, ele anda, tá? Então, a gente deve ter isso por única e exclusivamente por redução em pedido de prêmio na curva de juros, por redução de incerteza, e o mercado, de uma forma geral, anda. A grande diferença aqui vai ser, a gente pega no cenário negativo, né? Então, Lula, com a definição de Lula, ou muito próximo disso, sem um aceno para o mercado, as estatais vão cair. Eu imagino, né? Estatais não vão cair. Se não caírem, vão ficar amarradas. E se a gente tiver um aceno positivo do Lula para mercado, como um Pércio Arida, por exemplo, ou um Bolsonaro surpreendendo, então não definição, mas um Bolsonaro surpreendendo no primeiro turno, a gente pode ver um rally na Bolsa, inclusive nas estatais também, tá? Até pela precificação que elas estão atualmente. Então, em resumo, assim, eu vejo um cenário positivo para a Bolsa, tá? Então, eu acho, assim, é claro que sempre a estratégia do ouvinte de vender put tem que tomar muito cuidado, porque a sua perda potencial ela é ilimitada, né, quando você vende uma opção. Mas eu acredito que apostar num repique da Bolsa para cima, a partir da semana que vem, é uma aposta válida, né? A gente não pode cravar, é claro que a Bolsa é para cima. Se eu soubesse, eu alavancava, vendia tudo e colocava. Claro. Mas eu acho que é um cenário provável, tá? Inclusive, a gente está desenhando algumas estratégias lá na rua justamente para isso também, para tentar... não vou abrir aqui, é claro, o que a gente está fazendo, mas a gente está tentando desenhar uns potenciais cenários aqui para estruturar uma operação que se beneficie desse movimento. Mas o que eu vejo, então, assim, eu acho que, de uma forma geral, o que vai mudar é a intensidade para cima do mercado e se estatais vão para cima ou para baixo, entendeu? Eu acho que vai para cima de qualquer jeito, nos próximos períodos ali, pós-eleição. A gente deve ver um rally pós-eleição. A grande questão é se as estatais vão acompanhar isso ou se elas vão na contramão, e isso acaba amarrando o Ibovespa de uma forma geral. Tá. Eu acho que a gente lê parecido o mercado na maior parte do tempo, do teu racional, porque quais são os cenários com que eu estou trabalhando aqui, né, na hora de enxergar o que estimar e projetar. Vou começar com um cenário mais fácil de falar. Se o Bolsonaro surpreende e leva no primeiro turno, para mim a Bolsa não anda, ela voa, ela dispara. Seria um segundo mandato que não tem no final dele reeleição. Você sabe que isso muda muito o jogo, inclusive fiscal. O Bolsonaro seria a continuidade de Paulo Guedes. Então, porque independente de Bolsonaro, Lula ou o Emerson Almeida Dutra, o orçamento secreto vai continuar vigorando. Muito provavelmente o Arthur Lira vai conseguir a reeleição, tanto da sua própria candidatura como deputado federal, quanto como presidente da Câmara. Então, assim, as relações de poder tendem a mudar pouco. A taxa de renovação do Congresso tende a ser uma das mais baixas dos últimos tempos.
Então o Congresso vai continuar dando o fino da bossa no ritmo da condução da agenda. Só que um Guedes mantido é como se você já tivesse a sala ajeitada. Você já tem ali, né, a maneira como cada um se conhece. Então um Bolsonaro surpreendendo no primeiro turno, para mim a bolsa voa. Se o Bolsonaro consegue, vou de trás para frente, né, de probabilidades, pensando nas pesquisas. Se o Bolsonaro consegue chegar mais competitivo neste domingo, encaminha para um segundo turno, em que há condições de ganho, de vitória, de apontamento de contradições do PT, isso pode mudar o resultado eleitoral, aí eu acho que a Bolsa ela vai super bem a partir de segunda-feira, super bem, não voa, não decola, mas vai super bem, tipo como o papel da Sabesp reage quando o Tarcísio encorpa mais a candidatura dele para um segundo turno contra o Haddad, pegando até a analogia. Aí vamos para o cenário que hoje parece ser o mais crível. O Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro em segundo lugar, um segundo turno, mas com uma vantagem muito folgada para o Lula. Aí me parece que o mercado ele tende a andar mais de lado, as estatais serem um pouco mais punidas no curto prazo, mas ainda tem o segundo turno, um mês, né? Tem até o final de outubro para eventualmente alguma coisa mudar. Então se amarra um pouco o ritmo da parada, não vai para decisões tão conclusivas assim, mas Lula é o favorito e o mercado fica com mais pé atrás do que pé à frente. E nós estamos com 106 mil pontos, quase 105 em alguns momentos. Agora está 107,100. Mas enfim. E o cenário Lula campeão logo no domingo, eu condiciono muito ao anúncio de um nome para a economia que eu acho pouco provável que já no discurso de vitória, trabalhando com esse cenário, ele venha a dar. O que deve carregar a Bolsa para uma segunda-feira muito volátil. Eu não acho que num discurso de vitória ele já faria um aceno direto para o mercado concreto neste nível. Inclusive o meu ministro da Economia será... Por quê? Porque do ponto de vista político seria muito tolo talvez essa estratégia. É melhor você deixar as forças de poder se aproximarem para você começar a barganhar. Se você assume um compromisso de saída sem nem ter testado isso, seja para a opinião pública, seja com o eleitorado que acabou de te eleger, seja com as relações de poder Congresso para dentro, pode soar precoce. Então o cenário básico que eu vejo numa eventual surpresa positiva para o Lula, dele vencer no primeiro turno, é ele comemorando muito, fazendo aquele discurso, no máximo um aceno retórico para o mercado, mas sem definição da equipe econômica, o que deve fazer a Bolsa, na minha percepção, ficar bem mal na segunda-feira. Então, é a forma como eu enxergo. Eu acho que a gente está numa mesma página em boa parte dos racionais. É uma outra questão lateral que a gente pensa diferente. Mas e você aí do outro lado, hein? O que você está estimando para a dinâmica da Bolsa a partir do que as urnas podem dizer neste domingo? E o Carlos tem um complemento. Perfeito, Léo. Acho que até você trouxe um complemento bastante interessante que sumarizou melhor os cenários que eu desenhei, né? O Lula no primeiro turno ele é o cenário mais binário. Porque de um lado, se ele não acena para o mercado, é o pior cenário. E por outro, se ele acena positivamente para o mercado, ele é um cenário positivo, né? Então, você vê como é binária a eleição do Lula ali no primeiro turno. E vale só um complemento que, assim, o aceno para o mercado não precisa ser um anúncio oficial, né? Mas aí sai uma foto dele na posse ou pós-posse ali. Posse não, né? Mas no anúncio de vitória. Sai uma foto dele com o Pércio Arida da vida. Assim, já é uma sinalização necessária, né? E houve quem dissesse que aquela reunião com vários personagens políticos, em que o Lula aparece junto ao Henrique Meirelles, nós tivemos contribuidores aqui do TC que entenderam que parte da positividade com que a Bolsa reagiu aquele dia passava pelo simples fato de, numa mesma foto, você ter o Henrique Meirelles na mesma banca. E é claro que tem gente que não gosta, que vai entender que o Henrique Meirelles não seria um nome eventual, mas tem gente que, de outro lado, entende que uma mera aproximação do Lula dele, Meirelles, traz um pouco mais de racionalidade para a condução da política econômica. E, diante disso, a Bolsa tende a reagir melhor. E paixão política é uma coisa que você sabe que o verbo que eu pratico com político nunca é gostar. Eu não gosto de nenhum político. Tem alguns que eu detesto menos, outros que eu detesto mais. Mas Somos assim, dois. é a ideia de monitoramento, é a ideia de checagem, é a ideia de apuração. Eu acho que paixão política só emburrece e complica muito o meu trabalho em especial, jornalisticamente, de olhar para o mercado e tentar encontrar fatos, assim como ruídos, e separar os ruídos dos fatos. Então o que eu sempre recomendo para as pessoas, embora na dimensão cidadã elas tenham o direito total de serem apaixonadas por quem quiserem, eu acredito que na política todos deveriam fazer muito mais um trabalho de checagem e de oposição. Isso não significa tacar pedra por tacar pedra, mas de ficar desconfiado, sempre ter muito pé atrás, independente de qual personagem político seja, do que o oposto. De modo que, pra gente evitar vieses e etc., você tem uma coisa que eu pratico desde que endossei a profissão jornalista, é ficar muito longe de paixão política
e tentar me amparar pelo máximo de evidências que estão postas. Há quem questione a origem das evidências. É muito comum, e eu sempre leio de tudo que vocês podem imaginar, tá? Então é muito comum a pessoa questionar a metodologia de pesquisa, problematizar as pesquisas, entender que pode haver interesses difusos na concepção das pesquisas. E eu, se sou democrático e sou muito, eu tenho que também ler isso. E, ao mesmo tempo, entender que juridicamente elas podem recorrer e serem denunciadas em caso de apuração que constate ou que venha a constatar isso. E acho que esse é um outro aperitivo para as eleições de 2022, como nenhuma outra carregou. Vai ser uma eleição que vai colocar à prova Projeto Brasil, Lula e Bolsonaro em especial, e vai colocar à prova muita metodologia de pesquisa. Porque nós nunca tivemos tantas pesquisas, tantos levantamentos, tantas empresas encomendando pesquisas, e as urnas também vão oferecer esse aperitivo. Isso sem nos esquecermos, e até por uma questão de honestidade intelectual, que pesquisa, seja aqui, seja na Suécia, seja na Suíça, é fotografia de um determinado momento, numa determinada data, com condições de temperatura e pressão próprias daquele momento, e que o mais honesto é você ver o que as pesquisas mostram como tendência e curso. Lembrando que, e aí vamos para a América Latina, porque aí a tendência é diferente de outros lugares, o voto do brasileiro costuma ser decidido na última hora. Inclusive, a provocação vai aqui para você me ajudar a chacoalhar os grupos de WhatsApp da sua família. Muita gente já sabe em quem votar para presidente e nem se preocupou em ver deputado estadual, deputado federal, senador, às vezes são menos nomes, aí fica mais fácil, mas muita gente subestima Congresso, subestima o Legislativo, e isso também é a crônica de uma tragédia numa república em que o Legislativo fica cada vez mais relevante e é cada vez menos cobrado, porque a possibilidade de você cobrar o Legislativo é muito menor do que a de você cobrar o Executivo, que é personificado, pessoalizado numa figura só. Então é isso, Carlos. Eu acho que é um serviço que a gente presta, é natural. Quem fica do outro lado, mas o cara que é bolsonarista, olha essas pesquisas. Eu entendo, porque o cara, ele entende que pro Brasil é melhor o Bolsonaro, o projeto do Bolsonaro. É um direito que ele tem numa democracia de entender assim. O meu papel aqui, o seu papel diante desse microfone e o papel de qualquer produtor de conteúdo não é advogar para si o direito de entender que é para lá ou que é para cá, mas de olhar para a realidade e aí sim, na dimensão opinativa, que é o que a gente faz aqui todo dia, oferecer ao contribuidor o espaço para que ele entenda e coloque o ponto que ele entende que é melhor para o Brasil. Acho que esse é o nosso papel aqui como mediador, né, Carlos? Queria que você arrematasse, até porque o tempo voou. Perfeito, Léo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para ver. 4 minutinhos aqui. Eu acho que a grande questão é, né, a gente tentar efetivamente ver qual que é a probabilidade que a gente pode colocar para cada cenário, sabe? Então, assim, pode ser que as pesquisas estejam certas? Pode ser. Pode ser que as pesquisas estejam erradas? Pode ser sim também, tá? E não necessariamente por má intenção, má fé, mas justamente por conta da questão da metodologia. Então, uma coisa que eu acho que é muito difícil de você capturar numa pesquisa, a heterogeneidade de cada classe, de cada substrato da pesquisa, né? Pô, será que com 2.000 pessoas de total, né, de entrevistados, para mais de 200 milhões, será que você consegue pegar essa heterogeneidade de cada extrato social? A gente sabe que no mesmo extrato existe muita heterogeneidade, né? Então existem pontos que é muito difícil efetivamente da pesquisa conseguir capturar. A questão da abstenção, né? Pô, a pesquisa não consegue capturar essa abstenção. E a gente sabe que existe abstenção. Então tem estudos que mostram que isso pode mudar os números da pesquisa e assim em diante com relação ao resultado. A grande questão tira a paixão política de lado. Eu acho que você não pode nem acreditar cegamente nas pesquisas e nem rejeitar com certeza as pesquisas, porque pode ser que elas estejam certas e pode ser que elas estejam erradas. A grande questão não tem aquele intervalo de 95% de confiança. Acho que essa é a grande questão, né? E em não sabendo para onde vai, eu não sei para onde vai. Pode ser que esteja errado, pode ser que esteja certo. Eu aposto em algum dos lados? Não. Em sabendo disso, desenhe os dois cenários e veja como você consegue se posicionar para não se prejudicar por questão de cegueira, né? Para os dois lados. Não, e um ponto para eu te complementar que é o seguinte: elas podem estar certas até esta quinta-feira, dia 29 de setembro, e pode haver algum tipo... Hoje mesmo tem debate na TV Globo, é claro que você vai ter pesquisas depois disso, vai ser o último encontro entre Lula e Bolsonaro, assim, rede nacional, você tem uma expectativa muito grande para a conversa dos dois hoje mais tarde. Mas assim, você pode ter, em cima daquilo que eu estava falando, que muita gente decide o voto na última hora, e esse debate, há uma expectativa, sobretudo do governo Bolsonaro, de atacar muito, ir para cima ali do Lula, fazer críticas, apontar contradições e quem sabe trazer uma melhoria
euforia ali de momento, para quem ainda não está convencido de Bolsonaro. E isso pode sim se desdobrar numa mudança de percurso. E as pesquisas vão ter que ter muita agilidade e precisão metodológica para capturar. E nem sempre isso pode ser possível. E afora o fenômeno da abstenção, a pessoa na última hora, no último momento, vai lá e não vai votar, e tá chovendo, e acontece alguma coisa. E ainda mais a parcela mais castigada socioeconomicamente da população, que pode ter as suas dificuldades de deslocamento, de custo de transporte no domingo. Tem tantas coisas que podem embaralhar o cenário que eu acho que você é preciso no que você coloca. Considerar esses cenários ou esse filme que até aqui as pesquisas contam, e não nem colocar a mão no fogo de que é isso, tá posto, tá dado, e nem também rasgar como quem despreza completamente. Eu acho que a verdade costuma estar no meio. E é claro que isso agitou bastante aqui a nossa galera. Eu quero mandar um super abraço pro Ike Grafista, que tá por aqui, tá mandando um alô, pro Nelson Andrigi, que também tá na área aqui. Ele fala de voltar atrás da privatização da Eletrobras. Nelson, sinceramente, isso foi bravata, retórica, e depois que a corrida eleitoral assentou, dificilmente o Lula voltou a endossar isso, até porque é impraticável do ponto de vista pragmático, tanto de capital político quanto de capital financeiro. Ele teria que recomprar as ações a mercado e já num outro patamar de valorização e destravamento de valor. 100% acima. 100% acima. Então, esquece. Do ponto de vista prático e pragmático, é bastante improvável, praticamente descartado. A Sandra Regina Ferreira Castro, sempre carinhosa. Obrigado pelos comentários de vocês aqui no chat, tá? O Feliciano Azuaga também tá na área. Quem mais? O perfil MS. O Fernando Lima, preciso. Sem paixões, porque o dinheiro não aceita desaforos. Quem mais? O Lucas Lau Piccoli também tá por aqui. O Paulo Costa, o perfil Adolescente Cristã. E é claro que você tem alguns comentários que chegaram também via WhatsApp. Assim, poxa, macroeconomicamente o Brasil parece estar tão melhor do que outros países. E a questão que se coloca é a percepção disso na população, né? Muito possivelmente você teria uma percepção muito mais forte da população do ponto de vista econômico se esse momento macroeconômico tivesse chegado um pouquinho antes, né? 2, 3 meses antes. Isso já teria dado um tempo, de repente, de efeito socioeconômico favorável que a correria aqui da reta final eleitoral não permitiu. Enfim, são leituras, são hipóteses. E a gente tem que estar com uma mente muito aberta para enxergar e para construir isso. Quero também mandar um super abraço aqui no chat da Station pro Ricardo Costa. Boa tarde para quem é de boa tarde. Ô Ricardo, nós somos também, viu? Um abração. Quem mais? O Vinícius tá por aqui também. O Subtil, Vinícius Subtil. O Saulo Magalhães está aqui na área falando dos cenários. Ele até coloca, não gostaria de ver um dos candidatos aqui vencendo. Ele coloca no caso dele do Lula. Eu não gostaria muito de ver o Lula com a vitória. Mas ele tá enxergando que é crível o Lula vencer. Quem mais aqui, ó? Assim como outros, ó, para ficar bem democrático, o William Fontana vai nessa área e o próprio DDD11, o Marcelo, escreve, para mim o Bolsonaro é competitivo e tem totais condições de vencer. O Saulo Magalhães Pereira também participa por aqui. É isso, pessoal, o tempo voa, nós até já estouramos, mas eu não posso deixar de agradecer um programa que foi muito esclarecedor e muito reflexivo em diferentes eixos, Estados Unidos, Treasury de 10 anos e as eleições 2022. Você segue na TC Rádio com o seu Expresso da Tarde, tem muitas atrações para você ainda, e amanhã não percam o Expresso da Manhã especial, cujo fechamento vai passear justamente pela composição de portfólio com o desfecho que as urnas vão nos dar no próximo domingo, dia 2 de outubro. Carlos Castrucci, muito obrigado, um super abraço e a gente volta a conversar na próxima quinta para repercutir o que a eleição vai nos dizer no final de semana. Um abraço e até lá. Valeu, Léo. Obrigado a todos que estavam nos acompanhando. E semana que vem estaremos aí, provavelmente com uma semana bastante movimentada, né? Até lá e um abraço. É isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço em todos vocês. A gente vai ficando por aqui, vai se despedindo. E daqui a pouquinho o Gabriel Medina toca o show dele junto à sua equipe. Não perca, continue ligado. Até a próxima. Tchau! Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.